Olá pessoal, tudo bem? Em 1882, a Madame Blavatsky vai até Calcutá, na Índia. E lá ela vai ter um encontro muito interessante com um jovem indiano de 24 anos, mais precisamente um advogado. E ela vai ficar impressionadíssima com ele. Esse rapaz era muito inteligente, culto, fazia parte de uma tradicional família indiana e era um sujeito muito bonito. A Madame Blavatsky vai ficar encantada com ele. Esse rapaz, o Mohini Chatterjee, ele havia sido designado o professor-chefe de uma escola que o movimento teosófico havia inaugurado lá na Índia. Ele estava assim muito bem visto, era muito bem visto pelo coronel Olcott, o presidente da Sociedade Teosófica. O coronel Olcott vai gostar muito dele, então veja bem que ele estava causando uma impressão, ele causou uma excelente impressão nas duas figuras mais proeminentes da teosofia, o coronel Olcott, que era o presidente da Sociedade Teosófica, e na rainha da Sociedade Teosófica, que era a Helena Petrovna Blavatsky. O coronel Olcott vai chamar o Mohini para ser seu secretário, ele passa a secretariar, então ele passa a ser o queridinho ali da Sociedade Teosófica. No ano seguinte, o Mohini vai começar a dizer o seguinte: pessoal, eu estou conversando com o mestre Kuthumi. O mestre Kuthumi vem bater papo comigo. Ele está me mandando cartas também. A minha situação na teosofia é muito boa, né? O mestre Kuthumi me tomou como chela, como discípulo. Eu sou um discípulo do mestre Kuthumi. Essas falas do Mohini vão ser endossadas pela Madame Blavatsky, pelo Olcott e por outros nomes importantes dentro da teosofia. Esse negócio é algo muito interessante, porque essas falas dos teósofos que estavam batendo papo com os mestres da grande fraternidade branca, elas às vezes eram endossadas e às vezes não eram. Então há uma necessidade da organização legitimar essas falas para que elas sejam verdadeiras. Nesse caso específico, havia um interesse mútuo. O Mohini estava encantado ali com a teosofia. Ele era um indiano, né, muito estudioso da religiosidade hindu, né? E a Inglaterra, na época, mandava lá na Índia, portanto, havia ali uma relação ambígua dos indianos com os ingleses, principalmente desses indianos ricos, não dos pobres, dos ricos, né? E havia um respeito muito grande, uma admiração com a cultura europeia, né? Então o Mohini ele se aproxima desse grupo ocidental, né, ali fincado pela teosofia, passa a trabalhar com esse pessoal, absorve a sua simbologia, diz que está batendo papo com um grande Mahatma, recebendo suas cartas. A Sociedade Teosófica diz que isso é verdade. Logo, outras pessoas proeminentes da Sociedade Teosófica, como o Synod, aquele que recebia missivas dos mestres da Grande Fraternidade Branca, passam também a receber cartas, e nessas cartas vão constar o nome do Mohini.
dizendo que o Morrini realmente era discípulo do mestre Kuthumi, que as pessoas deviam tratá-lo de uma forma ali especial, porque ele era uma pessoa especial. Né? Então, você se transformar no Chela, né? O Chela seria alguém que quer aprender os segredos ocultos da natureza e desenvolver os seus poderes psíquicos latentes. E o mestre vai exigir do Chela que seja um indivíduo fisicamente saudável, altruísta, uma pessoa de bons pensamentos e que seja, sobretudo, casto. Então, o mestre Kuthumi vai exercer esse papel de mestre e o Morrini o papel de discípulo ali. E ele vai dizer que está conversando, batendo papo com o mestre Kuthumi, recebendo carta do mestre Kuthumi, a Sociedade Teosófica confirma e vai mais além, porque recebe outros nomes proeminentes da Sociedade Teosófica, vão receber cartas também do mestre Kuthumi. Essas cartas do mestre Kuthumi eram todas escritas pela Madame Blavatsky por seus auxiliares. Ela que fazia essas cartas. Temos 2 vídeos aqui anteriores no canal. Nesses vídeos eu tento mais ou menos explicar como que se dava esse processo, tá certo? Bom, o que eu estou falando é o seguinte, é preciso que a sociedade legitime o milagre para que o milagre tenha valor. Então, a Sociedade Teosófica está legitimando esse feito miraculoso, que é a conversa de um membro da teosofia com um mestre da grande fraternidade branca. Essa questão da legitimação do fato extraordinário, isso nós vamos ver, por exemplo, na Igreja Católica Romana. Porque muitas vezes esses fenômenos extraordinários, milagres, eles vão escapar do controle da organização. Né? E pode até mesmo entrar em choque com os nomes de poder que mandam ali dentro da instituição. Né? Um grupo de meninas, lá na periferia de uma grande cidade, começam a avistar Nossa Senhora. Se juntam uma multidãozinha ali, depois a multidão vai crescendo, vai vindo gente de outras localidades, depois gente de outras cidades, depois de outros países, milagres começam a ocorrer, e a igreja, de repente, está atônita com aquilo ali. Né? É milagre, reconhecemos o milagre? Não. Reconhecer o milagre é complicado, porque quando você reconhece o milagre, você está reconhecendo que alguém tem poder. E esse poder, muitas vezes, vai ser retirado do dirigente ali. Porque esse dirigente obteve esse poder galgando uma hierarquia, estudando, se dedicando durante muitos anos. E de repente alguém diz que está conversando com Nossa Senhora, ouvindo Jesus Cristo, e esse alguém se torna uma pessoa poderosa, seguido por dezenas, centenas, milhares de pessoas. Então há uma quebra ali, há uma instabilidade do poder ali, porque há alguém que detém um poder carismático contra outra pessoa que detém um poder oficial, um poder oficial ali, um poder institucional. Então o sujeito que detém o poder institucional, ele fica muito temeroso de fazer aquele reconhecimento de chofre, assim. Muitas vezes esse reconhecimento vai ocorrer anos, dezenas de anos depois do fato ocorrido, quando a coisa já está mais ou menos, a poeira já baixou, e há um certo equilíbrio ali, e aí não há mais como voltar. Né? A instituição vê, não, isso aí agora já entrou na cabeça do povo, não tem como dizer que isso aí não é verdade. Então foi um milagre mesmo, vamos reconhecer isso aí, tocamos o barco para frente. Já passou aquela fase ali de estabilidade. Então toda vez que ocorrem esses fatos extraordinários em qualquer instituição religiosa, aqui eu estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, mas isso a gente pode se estender para as outras instituições também. Então o reconhecimento desse fato muitas vezes é negado,
E muitas vezes o sujeito, a direção não vai manifestar se é verdadeiro ou não, diz que está em estudo. A Igreja Católica tem um comitê, tem uma comissão formado de profissionais variados, até médicos, cientistas e tal, que vão atestar ou não a existência daquele fato extraordinário, daquele milagre, né? E óbvio que o ingrediente principal para dar essa narrativa, se houve milagre ou não, isso é uma narrativa política, obviamente, é construída numa construção mútua, né, que muitas vezes a instituição tem interesse e outras vezes não tem, isso é amenizado, então é uma relação muito dinâmica, é uma relação muito dinâmica. Nesse caso que nós estamos falando aqui desse jovem advogado e a instituição Teosofia, havia um interesse mútuo ali, os dois queriam isso. O Maurice Chartigy dizia que estava tendo contato com o mestre da Grande Fraternidade Branca, recebendo cartas, outras pessoas também recebendo essas cartas, e a própria sociedade queria a legitimação do Maurice, estava apostando nele. E ele apostando na Sociedade Teosófica para que ela legitimasse o seu discurso, a sua narrativa. Na época, a Sociedade Teosófica tinha muito interesse nesses jovens indianos. Não foi só o Maurice, houve vários outros, né? O Damodar mesmo foi um. O Damodar é uma figura muito interessante, nós não falamos ainda aqui no canal desse indiano, mas ainda vamos falar. Então a Sociedade Teosófica, ela tentava arregimentar para si jovens indianos talentosos, né, cultos, inteligentes, jovens muito sensíveis, né? E porque ela usava esses jovens como um garoto propaganda. Claro, ela vai dizer, olha, eu estou aqui com a elite da sociedade indiana, né? E são rapazes de excelente índole, são rapazes intelectualmente bem dotados, espiritualmente avançados, e eles estão fechando conosco, eles estão fechando com a teosofia. Eles partilham do mesmo ideal da teosofia. Isso vai fazer uma propaganda muito grande lá na Índia para a teosofia, e vai fazer essa propaganda da teosofia também no Ocidente. Ela vai trazer esses jovens para o Ocidente, tanto a Madame Blavatsky, Coronel Oct, vão trazer esses jovens, vão perambular com esses jovens por várias cidades europeias, e eles vão ajudar bastante a chamar a atenção, é um fato novo, né? A chamar a atenção sobre os ideais, os objetivos da teosofia, trazendo as pessoas. Na época, pessoal, você ir na Índia é um negócio muito difícil. O cara tomar um navio levava semanas, às vezes meses, para chegar lá. Não é hoje você toma um avião num dia, daqui a pouco você já está lá, poucas horas depois você está na Índia. Você comprar um badulaque indiano hoje, você entra no Mercado Livre e você compra. Na época você não tinha nada disso, se pagava uma fortuna em algo vindo lá da Índia. Então, a pessoa que tinha uma escultura, tinha um adereço no corpo, ou tinha um objeto de decoração oriundo de um desses países, aquilo dava um charme, dava um encantamento, criava uma atmosfera sedutora, uma atmosfera talvez um pouco aí sofisticada, misteriosa, que no caso aqui dos ocultistas era muito importante criar esse clima, né? A Madame Blavatsky foi campeã nisso aí. Então ela procurava, através desses jovens, utilizar esses jovens de forma a atrair a atenção, chamar as pessoas para entrarem dentro da teosofia. E como ela via com muito bons olhos a religião hindu e as práticas religiosas indianas, ela era bastante simpática, a teosofia sempre foi bastante simpática a essas práticas,
eles tinham uma simpatia por ela também, tinham uma simpatia pela teosofia também. Isso aproximava bastante o interesse de um e o interesse de outro. Bom, 2 anos depois desse encontro, em 1884, então, a Madame Blavatsky, o coronel Olcott e o Mohnish Chatterjee, eles vão para a Europa. E o Mohnish Chatterjee vai abafar, claro, seu tipo exótico de indiano, um rapaz muito bonito, falava muito bem, se expressava muito bem. As pessoas ficaram apaixonadas por ele, né? Era o maior sucesso, né? Mas o Mohnish Chatterjee, como ele era um homem muito bonito, ele vai fazer um enorme sucesso, principalmente entre as mulheres. Mas sobre isso nós falaremos no próximo vídeo.